5 verdades que todos precisam saber. É dessa maneira que nós resumimos aquilo que é essencial na hora de compartilhar o Evangelho. Porque evangelizar é comunicar o Evangelho. E o Evangelho é resumido nesses 5 pontos que já vimos. Primeiro deles, a graça nos fala da vida eterna. A vida eterna é um presente que não é comprada por obras e nem é merecida. Vimos na aula anterior, o homem, a situação do homem. O homem, ele é pecador, não pode salvar a si mesmo. Nesta aula, continuaremos vendo agora o que a palavra de Deus nos fala acerca de Deus. Deus é o terceiro ponto desses 5 pontos. Veja só, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos, algo que é fácil de você memorizar e ainda usando este meio que nós estamos falando, né, de usar as mãos na hora de falar. E é algo tão simples para você gravar na sua memória. E se o material que você vai usar é a sua própria mão, significa que, se você prestar bem atenção nessas aulas, entender aquilo que nós estamos falando, gravar isso na sua mente, na sua memória, no seu coração, você estará sempre pronto para apresentar o Evangelho. Nas 2 aulas anteriores, nós apresentamos os 2 primeiros pontos desses 5 pontos, que são a apresentação resumida do Evangelho. Temos aprendido que evangelizar é comunicar o Evangelho. E para comunicar o Evangelho, nós precisamos apresentar essas 5 verdades. A primeira que nós já vimos é a graça. Nos fala sobre a vida eterna. A vida eterna é um presente que não é comprado e nem merecido. Não é comprado por obras e não é algo que alguém merece. Por isso é graça. Graça. A vida eterna é um presente, não pode ser comprada nem merecida. O segundo ponto que nós vimos na aula anterior é a respeito do homem e a sua triste situação de pecado. O homem é pecador e não pode salvar-se a si mesmo. Vimos isto. E nós estamos sempre enfatizando, e vamos enfatizar esses 5 pontos. Estamos usando os dedos da mão, certo? Algumas pessoas chamam esse método de o Evangelho em sua mão, porque com os 5 dedos aqui, você é capaz de memorizar os 5 principais pontos do Evangelho e você pode falar com as pessoas a respeito desses 5 pontos usando a sua mão. Então, gostaria que você prestasse bem atenção nestas 5 aulas, gravasse, decorasse. Às vezes algumas pessoas pensam, mas isso é tão simples. E às vezes, por achar que é tão simples, não aprende e nem decora, nem memoriza. Então, o desafio que nós trazemos para você é que você aprenda e que você memorize. E nós precisamos usar de maneiras criativas para falarmos disto. Nessa aula, nós teremos o nosso momento criativo com o Hudson Zanoni, e o Hudson vai estar trazendo mais uma das ideias simples, mas criativas, que você pode usar para apresentar o Evangelho, falar do Evangelho para uma pessoa ou para uma multidão. E estaremos então tendo o nosso momento falando a respeito hoje de Deus. Deus que é o terceiro ponto, a terceira verdade. Vamos ver então o momento criativo com o Hudson e depois vamos ver o terceiro ponto desta apresentação sintetizada, resumida
do Evangelho. Próxima dinâmica, essa daqui eu usei muito em praças, em evangelismo. Olha que bacana. Aqui você tem uma corda e uma garrafa. Esse daqui vai ser o homem. E esse agora é o pecado. Já percebeu que tudo que é proibido parece que é mais gostoso? Esse é um engano do homem. O homem tem curiosidade para conhecer o pecado. E sempre ele vai chegando próximo do pecado. E todo mundo fala para ele, ei, cuidado! E ele volta. Olha, ele vai chegando próximo do pecado, aí ele, cuidado, que isso lhe faz mal, ele volta. Até que ele chega, ele começa a sondar o pecado, e de vez em quando ele encosta no pecado. Aí, não aconteceu nada, não levei choque, não fiquei grudado. Olha que beleza. E o homem começa a perder o medo do pecado, o homem começa a se aproximar, e o homem começa a brincar com o pecado. Ele abraça o pecado. Até que ele entra numa vida de pecado. Ele entra e de repente, às vezes, sai correndo. Ufa, ninguém viu. E ele começa a ter uma vida de pecado, só que escondida. E aí, de repente, ele entra cada vez mais profundo nessa vida, mais profundo. Às vezes, quando bate o desespero, ele consegue sair. Mas aí que morre o perigo, viu, gente? Porque é disso que o diabo gosta. Quando a gente entra numa vida de pecado e a gente começa a brincar com o pecado, é aí que o diabo vai pegar a gente quando a gente quiser sair. Ele nos prende e nós estamos presos no pecado. Ah, mas eu conseguia entrar e sair a toda hora, agora eu estou preso, socorro, como é que eu posso sair daqui? Eu não quero ficar aqui, eu não quero mais. Pois é, nós sabemos que a única pessoa que pode nos livrar de uma vida de pecado, esse é Jesus. Quando Ele entra em nossas vidas, podemos sair de uma vida de pecado. Agora vem para cá que eu vou te ensinar. Muito bem, para essa dinâmica você precisa de uma garrafa, essa aqui é uma garrafa de champanhe, e você precisa de uma corda, ok? Comum, viu, gente? A garrafa não é especial, nem a corda é especial. Só que dentro da garrafa está todo o segredo, ok? Dentro da garrafa, ouça, aqui dentro tem uma rolha, gente. Como é que você faz isso, ok? Você tira, ok, a rolha da garrafa, joga fora o líquido, ou você toma o líquido, e aí você lava essa garrafa, gente. Muito importante isso, tá? Porque a primeira vez que eu fiz, eu não lavei, por isso a rolha ficou grudada no fundo. Então lava a garrafa, deixa ela secar. E aí você vai pegar a rolha e vai tentar colocar de novo ela lá dentro. É difícil, viu, gente? Mas com um pouquinho de jeitinho e força, ela cai lá dentro. Toda vez que você enfiar a corda aqui dentro, não vai acontecer nada, porque a rolha está aqui embaixo, certo? Muito bem, você enfia a corda e tira a hora que você quiser, não tem problema. O problema é no meio da história, você tem que ter uma certa manipulação ali, ok? Quando você fala que quando a gente entra numa vida de pecado, a gente começa a brincar com o pecado. O que aconteceu agora? A rolha caiu daqui e ela vem aqui para o gargalo. Ela está mais ou menos aqui, ó. Quando eu puxo a corda, ela trava. Porque a corda puxa a rolha que trava no gargalo. Por isso ela fica presa, ao ponto da gente deixar ela pendurada. Mas eu vou dar uma dica para você, viu, gente? Certifique-se que ela está presa. E como é que vai tirar, gente? Você empurra a corda para dentro, a rolha cai e você puxa. E assim é uma dinâmica muito bacana para você usar, principalmente no ambiente aberto, que envolve bastante pessoas. Uma dinâmica visual que eu tenho certeza que vai somar no seu processo aí de evangelismo. Já vimos 2 pontos. Vamos repeti-los? A graça, a vida eterna é um presente. Não é comprada por obras, nem merecida. O homem é pecador. Ele não pode salvar-se a si mesmo. E agora veremos o terceiro ponto, que é Deus. Deus é representado por esse dedo, que é o dedo maior que nós temos em nossa mão. E sempre orientamos que ao
falar usando a sua mão, sempre coloque esses 2 dedos juntos, né? Assim. Então, a graça, o homem e Deus. E com relação a Deus, nós temos 2 verdades principais que nós precisamos enfatizar. Deus é misericordioso e, ao mesmo tempo, justo. Eu sei que se nós formos pegar a Bíblia e falar tudo aquilo que a Bíblia nos fala de Deus, nós teríamos aí assunto para falar a vida toda. E algumas pessoas, elas se perdem, digamos assim, na hora de evangelizar. Quando eu digo se perdem, eu quero dizer, elas ficam confundidas e se atrapalham na hora de comunicar o evangelho, porque ela pensa simplesmente que evangelizar é falar de Deus, e há tantas coisas que nós podemos falar de Deus. Mas, quando estamos pensando em comunicar as verdades que são essenciais para a nossa salvação, para que alguém experimente a graça, a misericórdia de Deus na sua vida, então nós temos 2 verdades principais, que são elas, né? A misericórdia e a justiça. Então, Deus é misericordioso, portanto, não quer nos punir. Mas Deus é justo, portanto, precisa punir os nossos pecados. Vamos repetir? Deus é misericordioso, portanto, não quer nos punir. Deus é justo e precisa punir o pecado. Nós vamos estar repetindo isso e você vai anotar para que você consiga memorizar isto. Isso é algo que tem que estar assim, na nossa mente, gravado. E nós devemos usar isto a vida toda. A vida toda. Apenas compartilhando, eu aprendi esses 5 pontos e isso aqui tem sido tão útil. Eu me lembro de tantas oportunidades que Deus me deu para compartilhar o Evangelho. Eu me lembro que, como pastor, lá no Brasil, era comum nós sermos convidados, né, na cidade onde eu estava pastoreando, era muito comum as pessoas nos convidarem ou para falar numa cerimônia num banco, uma farmácia, um clube. Eu me lembro de uma vez que eles estavam inaugurando no clube uma piscina, um lugar lá, né? Uma piscina no clube. E convidaram um pastor para orar e abençoar a piscina. Pode parecer uma coisa estranha, mas eu sabia que, na verdade, o que eles queriam era que simplesmente alguém fosse lá e, junto com tantas pessoas que iriam falar, alguém que fosse um pastor, um padre, nesse caso eles preferiram convidar o pastor, que falasse alguma coisa da Bíblia, orasse, pronto. E eu me lembro que eu pensei, Deus me deu um texto, porque nessas ocasiões eles esperam que você fale de uma forma resumida, e eu cheguei mais cedo e de repente fui conversando com as pessoas. O que aquelas pessoas que estavam lá, talvez menos estavam interessadas em ouvir, era alguma coisa sobre Bíblia. Estavam com bermuda, shorts, estavam ali com os amigos, pensando na piscina, e depois ia ter ali um coquetel e aquela coisa. Aí vai o presidente do clube, vai não sei quem, e daí eles convidam, né, o pastor, no caso a mim, para falar. Eu peguei um texto, um salmo, falei rapidamente sobre o salmo, 2, 3 palavras, e com isso já falei do Evangelho em sua mão, ou seja, os 5 pontos.
e enfatizei, olha, a graça, o homem, Deus, etc, etc. Ou seja, de uma forma resumida, falei o que precisava falar. Vamos imaginar que numa situação como essa eu falasse, simplesmente lesse um salmo ou alguma coisa assim e orasse. Isso seria bom? Sim. Ler a Bíblia, orar, sempre é bom. Mas seria evangelização? Não seria evangelização porque eu não comuniquei as verdades principais do Evangelho. Mas se aproveitando uma oportunidade como esta, eu falo e depois apresento as 5 verdades do Evangelho, é claro que de uma maneira criativa, dentro da mensagem, mas você apresenta, aí sim, orei e tenho certeza que Deus realizou a sua obra ali naquele dia, porque evangelização é um processo. E eu estou contando a história do clube, mas inauguração de banco, inauguração de farmácia, ou seja, onde quer que me convidassem, lá eu ia, se tivesse lá, não, olha pastor, o senhor vai falar aqui 5 minutos, 3 minutos, né? E porque a cerimônia é curta, etc, e depois vai fazer uma oração. Tudo bem, leio um texto e falo os 5 pontos do Evangelho em sua mão, e com isso você está comunicando o Evangelho. Eu estou ilustrando com essa experiência para você ver a importância, e é por isso que nós vamos, nessas aulas, ainda vamos ter mais 2 aulas para completar os 5 pontos, vamos estar decorando isso, para você gravar, e não apenas decore, mas use, né? Então, Deus ele é misericordioso, portanto não quer nos punir. Deus é justo, portanto precisa punir os nossos pecados. 2 textos bíblicos para esse ponto. Eu sei que você que conhece a Bíblia, depois vai descobrindo outros textos bíblicos que podem te ajudar na hora de falar de cada um desses pontos. Mas abra sua Bíblia lá na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8. 1 carta de João, capítulo 4, a segunda parte do versículo 8. Nós vamos ler o versículo 8 inteiro, mas aqui o que nos interessa é a segunda parte do versículo 8. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então a segunda parte aqui do capítulo 4, segunda parte do versículo 8 do capítulo 4 de 1 João, nos traz essa frase tão famosa: Deus é amor. E todas as pessoas gostam de ouvir este aspecto tão verdadeiro e tão precioso de Deus. Deus é amor. Em outras palavras, o amor faz parte da essência de Deus. Deus é eternamente um Deus que ama. E nós, seres humanos, temos essa experiência de amar as pessoas porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O amor não é algo humano, o amor é divino. O amor sempre existiu desde toda a eternidade. O amor é eterno, porque Deus é eterno e Deus é amor. Nós cremos em um Deus único, e lá estamos nós falando da Trindade de novo. Nós cremos em um Deus único, mas ao mesmo tempo triuno. São 3, mas ao mesmo tempo é um. Ou seja, sabemos que isso é algo que não cabe no nosso entendimento, é algo muito maior. Mas Deus é o Criador, nós somos a criatura, né? E a Bíblia nos diz que há um só Deus, mas nos fala que esse Deus que é um é
Pai, é Filho e é Espírito Santo. 3 pessoas da mesma essência, iguais, da mesma substância, iguais em poder, honra e glória. O Espírito Santo é Deus, o Filho é Deus, o Pai é Deus e os 3 são um Deus. Qual que é o ponto importante da Trindade? O ponto importante é entender que sempre houve amor entre o Pai e o Filho, entre o Filho e o Pai, entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo, entre o Espírito Santo, o Filho e o Pai. O amor faz parte da natureza de Deus. E ao nos criar a sua imagem e semelhança, ao nos criar para um relacionamento, Ele nos dá então esse amor. Ele coloca esse amor nos nossos corações. E nós precisamos aprender a orar e pedir: Deus, coloque amor no meu coração. Deus é misericordioso e não quer nos punir. Nós poderíamos aqui estudar vários textos que falam sobre a misericórdia de Deus. São muitos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Se você pegar uma concordância bíblica, uma chave bíblica, e procurar ali a palavra misericórdia e começar a pesquisar os textos onde aparece Deus associado à ideia de misericórdia, ou Deus associado à ideia de bondade, ou Deus associado à ideia de amor, você vai encontrar uma quantidade imensa de textos. Você vai encontrar muitos textos falando sobre este aspecto da misericórdia de Deus. Você vai encontrar textos também que falam que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes, deseja que todos se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento do Evangelho. Ou seja, o texto diz: Deus não tem prazer na morte do ímpio. Em outras palavras, Deus ele não quer nos punir. E alguém pode perguntar: mas professor, teria na Bíblia alguma outra prova assim, clara, mostrando que Deus não quer nos punir? É a coisa mais fácil que tem para você entender que Deus não quer nos punir. É só você pensar na obra da cruz, que falaremos na próxima aula. Ou seja, a cruz de Cristo, o fato de Deus ter enviado Jesus, né? João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O fato de Deus ter vindo a nós através de Cristo, a obra da redenção, a obra da cruz, mostra claramente que Deus não quer nos punir. Porque se assim Deus desejasse, simplesmente não, criei o homem perfeito, o homem pecou, o homem se afastou, então eu quero derramar minha ira sobre ele. Se Deus quisesse nos punir, nós não estaríamos aqui, nem eu gravando essa aula, nem você aí escutando, Deus já teria destruído tudo. Mas aquele texto nos diz: Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então esta é uma verdade sobre Deus. Deus é justo. Deus ele é misericordioso, melhor dizendo. Deus é misericordioso, portanto não quer nos punir. João diz aqui: Deus é amor. Deus é amor. Mas alguém disse que
uma meia-verdade acaba sendo uma mentira completa. Em outras palavras, quando nós apresentamos apenas uma parte da verdade, isso se torna uma coisa, pode se tornar uma coisa falsa, certo? Uma ideia que apresenta apenas uma metade, um lado da verdade, essa ideia, ela acaba se transformando numa mentira. E isto nós vemos quando pensamos nesse conceito de que Deus é amor. É verdade, sim, mas não é apenas amor. Como nós vamos ver aqui, Deus ele é amor, mas Deus também é um Deus justo. As pessoas, de uma forma geral, elas começam a desenvolver na mente, principalmente nos países onde o cristianismo é mais difundido, onde a cultura do país foi desenvolvida sobre a base do cristianismo, as pessoas, de uma forma geral, elas têm essa noção de que Deus é amor. Não, Deus é amor, certo? E junto com essa ideia de que Deus é amor, elas trazem na mente também aquela ideia de que está tudo bem. Deus ele não vai trazer o seu castigo, a sua ira sobre ninguém. Essa ideia de inferno, essa ideia de condenação, essa ideia de castigo, isso foi inventado pelos homens. Isto não é uma verdade. Deus é amor. E por isso eles pensam, não, olha, nós podemos viver de qualquer maneira, de qualquer jeito. Podemos viver até sem pensar em Deus, que está tudo bem, né? Deus ele perdoa tudo. Deus ele vai salvar a todos. Eu encontro muitas pessoas que de uma forma ou de outra vivem com isso na mente. São pessoas que não conhecem a Bíblia, não conhecem a Bíblia no sentido de não é que não conhecem o livro, elas conhecem o livro. Né? Já assistiram o filme sobre a vida de Cristo, mas elas não entendem o Evangelho, elas não compreendem a questão da divindade de Cristo. Muitas, hoje em dia, nós encontramos muitas pessoas que negam a divindade de Cristo, negam a ressurreição e acreditam em tantas outras coisas e misturam as coisas. Ou seja, um dia está lá na igreja, no outro dia, eu conheço gente assim, num dia está lá na igreja, no outro dia, de repente vai num centro espírita ou vai em algum outro lugar, mas na mente dela está tudo bem, porque Deus é amor, Deus me ama. Algumas pessoas vivem numa situação de total depravação, ou seja, pessoas que conscientemente, por decisão própria, elas vivem no erro, mas elas acham que está tudo bem, porque Deus é amor. Então veja que na hora de você anunciar o Evangelho, você já falou da graça, a vida eterna é um presente, certo? Não é merecida, não é comprada. Aí talvez a pessoa pense, mas tudo bem, Deus é amor, né? Não é comprada, não é merecida, Ele vai dar isso para todo mundo, porque Deus é amor. Você fala, o homem é pecador, ele não pode salvar-se a si mesmo, ele não pode comprar a salvação pelo seu próprio esforço. Mas a pessoa está lá pensando, não, mas tudo bem, Deus é amor. Mas a respeito de Deus, né, por isso que eu falo que você tem que apresentar todos os pontos, quando você fala de Deus, você fala do amor. Porque Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Deus é um Deus de misericórdia. Deus ele não é um Deus que trabalha com base em débito e crédito. Deus trabalha através da graça, da misericórdia. Ele vem ao nosso encontro. Nós temos falado por tantas vezes da diferença entre religião e evangelho,
no sentido assim de definição, né? Que a religião traz aquela ideia de que você tem que fazer primeiro para daí ser amado por Deus. Mas a boa notícia do Evangelho é que Deus nos amou primeiro, né? Então, Deus é amor. Deus, Ele nos ama. Deus é misericordioso, mas Deus é justo. Deus é justo. Nós falamos no início da aula que o amor eternamente faz parte da natureza de Deus, das características, dos atributos de Deus, do relacionamento que há entre as pessoas da Trindade. Mas a mesma coisa pode ser dita acerca da justiça. Deus é eternamente justo. A justiça de Deus é algo que está presente em todas as suas atitudes. Então, diante do pecado, Deus ele não pode abrir mão da sua justiça por causa do seu amor. Deus, vou repetir, ele não pode abrir mão da sua justiça por causa do seu amor. Por causa dos nossos pecados, nós ofendemos a Deus. Nós desagradamos a Deus, nós nos tornamos inimigos de Deus por causa dos nossos pecados. Nós ofendemos a Deus, nós transgredimos a lei de Deus, nós nos alienamos de Deus. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E já vimos, o homem é pecador, todos pecaram. Certo? Deus, ele não pode simplesmente, porque ele é amor, ele simplesmente fazer de conta que nada aconteceu. Tudo bem. O salário do pecado é a morte, o homem pecou, mas eu sou amor, né? Vamos imaginar Deus pensando assim, Deus é amor, então vamos simplesmente deixar quieto, né? Deixar para lá. É assim que muitas pessoas imaginam Deus. Não, Deus é amor, então está tudo resolvido, está tudo certo, Deus é amor e não há problema nenhum. Mas só que Deus é amor e Deus é justo. Ele precisa punir o pecado. Veja o que está escrito lá em Êxodo, capítulo 34, versículo 7. Falando acerca de Deus, o texto diz, né? Que Deus é aquele que guarda a misericórdia em 1000 gerações e perdoa a iniquidade. Lembra, Deus ele é amor. Ele perdoa, né, a iniquidade. Ele guarda a misericórdia até 1000 gerações e perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Olha, se nós parássemos com o texto aqui, nós estaríamos com aquela visão de que Deus é amor. Olha aqui, está falando Deus, ele guarda a sua misericórdia até 1000 gerações. Ele perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Mas veja o que diz a seguir. Ainda que não inocenta o culpado. E quando o texto diz que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos até a 3ª geração, não é a questão de, como alguns dizem, de maldição hereditária, né? Aqui é mais uma forma poética do texto falar sobre a grandeza de Deus. Ou seja, a sua misericórdia é para 1000 gerações. E quando fala aqui da ira e da punição, fala de 2 ou 3 gerações, né? Ou seja, 2 ou 3 é muito menos do que 1000. Mas a Bíblia nos ensina também que toda forma
de maldição, ela é quebrada quando há arrependimento. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Uma coisa que nós podemos comentar acerca desse texto, já que ele fala sobre esse aspecto, é que vamos imaginar um pai que seja alcoólatra, né? Que tenha o vício do álcool. Existe uma possibilidade muito grande do seu filho, seguindo o mau exemplo, também se tornar um alcoólatra, e assim por diante. Mas vamos imaginar que a pessoa, ela vive uma vida de pecado, uma vida de iniquidade, mas o filho, ele vê aquilo e não quer aquilo para a vida dele, ele se encontra com Jesus, ele se arrepende dos seus pecados, pronto, nova criatura é. E há outros textos que Deus, ele fala sobre um ditado popular que havia em Israel, quando as pessoas falavam o seguinte, o pai comeu uva verde e foi o dente do filho que ficou amarelo. Porque se uma pessoa come uma uva verde que não está madura, os dentes vão ficar sujos, vão ficar amarelados. Então eles diziam isso, os pais que comem a uva verde e o filho que fica com o dente amarelado, dizendo, o pai peca e quem recebe o castigo é o filho. E Deus diz, não, a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, cada um carrega o peso da sua transgressão. E a misericórdia de Deus, ela é grande. É para 1000 gerações daqueles que o buscam, daqueles que o amam. Mas a parte do texto, eu comentei todos esses aspectos porque estão aqui no contexto, mas vamos voltar a nossa atenção para o nosso tópico, que diz que Deus, como nós já vimos, ele é misericordioso, portanto não quer nos punir, mas Deus é justo, portanto precisa punir os nossos pecados. E o texto diz aqui exatamente isso, que Deus, ele perdoa, ele é amoroso, misericordioso, por isso ele perdoa a iniquidade, a transgressão, o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Repita comigo, Deus não inocenta o culpado. Não está falando que Deus não perdoa, está falando que Deus não inocenta o culpado, no sentido de simplesmente dar um tapinha nas costas, né, do culpado, falar, não, tá tudo bem, eu entendo, né, a sua situação, tá tudo bem, esquece. Deus não inocenta o culpado. Nós vamos ver isso de uma forma assim melhor quando estivermos na próxima aula falando a respeito de Cristo. E a verdade é esta: Deus, ele não inocenta o culpado. Ou seja, nenhum pecado fica sem punição. Grave isso na sua mente. Nenhum pecado fica sem punição. Ora, mas Deus, ele não perdoa os meus pecados? Eu já fui salvo, Deus me perdoou, eu confesso, ele perdoa. Sim, Deus, ele me perdoa, mas nenhum pecado fica sem castigo. Aí alguém pode ficar confuso, pensando, mas quer dizer então que ele me perdoa, mas ele me castiga? Aí está o ponto que nós vamos ver na próxima aula, quando nós vamos falar sobre a pessoa de Cristo. Mas agora é importante você entender isso. Deus, ele não inocenta o culpado. Deus, ele não fica sem derramar a sua ira sobre cada um dos nossos pecados. Nós precisamos orar e pedir, Deus,
nos dê a nós um conhecimento maior sobre essa questão do pecado. Nos ajude a entender melhor como isso é algo que desagrada ao Senhor. Porque muitas pessoas que já têm Jesus, que são salvas, vão passando o tempo e elas vão caindo nessa armadilha, nessa coisa que desagrada a Deus, de pensar, não, Deus ele é amor, Deus é amor, e as pessoas começam a pecar por ações, pensamentos, palavras, começam a, como o Hudson apresentou lá no Momento Criativo, começa a brincar com o pecado e de repente vai acabar se tornando prisioneiro dele, porque as pessoas não entendem que nenhum pecado fica sem castigo. Nós vamos ver mais detalhadamente na próxima aula. Nós estaremos vendo isso, que na verdade Jesus Cristo sofre, Jesus Cristo ele leva sobre si o peso dos nossos pecados. Cada mau pensamento que nós temos é pecado e Deus castiga. Só que Deus castiga Cristo. Na cruz de Cristo, Jesus, ele recebeu o castigo, o peso dos nossos pecados. Então, isto é importante na hora que você está falando sobre os 5 pontos do Evangelho, as 5 coisas que todo mundo precisa saber. Esses dias eu coloquei no meu Facebook esses pontos, eu gosto de fazer isso. Eu pus lá e escrevi 5 coisas que você precisa aprender antes de morrer. Sim, porque dessas 5 verdades depende a minha eternidade. Uma pessoa ela pode passar pela vida e aprender muitas coisas, mas se ela não ouvir essas 5 verdades, se ela não experimentar isso na vida dela, a eternidade vai ser uma coisa muito triste. Então, Jesus nos colocou aqui e nos deu essa ordem. Ele disse, vá e pregue o Evangelho a toda criatura. Comunique o Evangelho a toda criatura. Então, Deus, ele é misericordioso. Deus é amor. Não tem prazer na morte do ímpio. Não quer punir ninguém. Deus, ele não sente alegria, não sente prazer em ver o sofrimento das pessoas. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas Deus é justo, precisa punir os nossos pecados. É importante afirmar isso para as pessoas. Deus, ele precisa, ele é amoroso. Sim, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Ele precisa punir os nossos pecados. Vamos encerrar a nossa aula relembrando, agora já são 3 pontos que nós aprendemos. Faltam 2. 3 pontos. Primeiro, vamos repetir comigo. Graça. A vida eterna é um presente. Não é comprada por obras, nem merecida. E para esse ponto nós temos Romanos 3:23 e Efésios 2:8 e 9. Segundo ponto, o homem é pecador, ele não pode salvar-se a si mesmo. E para esse ponto nós temos 2 textos bíblicos. Romanos 3:23 e Mateus 5:48. Terceiro ponto, Deus é misericordioso, portanto não quer nos punir. 1 João, capítulo 4, a segunda parte do versículo 8, que diz que Deus é amor. Deus é justo, portanto, precisa punir os nossos pecados. E aqui nós temos a parte central do texto de Êxodo 34:7, que diz que Deus, sim, ele perdoa
a iniquidade, o pecado, mas ele não inocenta o culpado. Que Deus abençoe você e que você realmente comece a entender essas coisas e comece a gravar esses pontos e que isso fique na sua mente, no seu coração, de maneira que você não fique um dia na sua vida sem falar do Evangelho para alguém. E como nós temos dito, falar do Evangelho não é simplesmente contar histórias sobre a Bíblia ou alguma coisa relacionada a Deus. Não. Falar do Evangelho é apresentar esses 5 pontos. Isto é o essencial. Logicamente, você vai apresentar isso dentro do contexto da Bíblia. Mas eu tenho certeza que você vai gravando isso na mente e se dispondo nas mãos de Deus, Deus vai fazer com que você cresça no conhecimento dele e vai usar a sua vida para abençoar muitas pessoas. Muitas pessoas serão abençoadas e nós festejaremos lá na eternidade, todos juntos. Eu creio nisso, muitas pessoas vão ser alcançadas através da sua vida, que está aprendendo essa aula, está aprendendo essa lição, esses 5 pontos tão básicos que você decora, memoriza até usando os dedos da mão, e você vai começar a falar disso para as pessoas em oração e Deus vai dar oportunidades e muitos serão salvos e nós celebraremos isto em breve na eternidade. Que Deus abençoe a sua vida.